Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vou dar um tempinho para a galera ir chegando aí. Boa tarde, Helena. Boa tarde, senhor. Oi, Bianca. Oi, Alicia. Boa tarde, Bianca. Eduarda, boa tarde. Vamos dar mais uns minutinhos, que tem gente chegando ainda. Ó. Então tá, a gente tem que terminar ainda o sistema nervoso, né, gente? Ó, a gente parou falando disso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos compartilhar. Giovana, boa tarde. Gente, parece que eu já dei boa tarde para vocês, as pessoas que eu tô falando aqui. Mas não se preocupe, que velho é assim mesmo. Aí fala, repete tudo. Não tem problema. Tá, muito bem. Deixa eu redimensionar aqui para ver todos vocês. Professor, Oi. eu mandei o link ali no chat, que é sobre os temas que mais caem no Enem, dos conteúdos, e tem alguns conteúdos de biologia, se o pessoal quiser ver depois. Ah, que legal! Ah, eu quero ver. Deixa eu ver aqui. Ah, tá indo aqui. Ó. Deixa eu dar uma olhadinha rápida. Nossa, essa internet. Nossa, escola. Que legal. Bah, isso aqui é muito bom, hein? Bem legal. Ah, show de bola, Bianca. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, abrir aqui. Tá bom. Gente, tá, então paramos por aqui, né? A gente viu então as funções do encéfalo, tá? E aí agora a gente vai para as funções aqui. Peraí, vamos lá, apresentação, pronto. Aqui, então, a gente tem aqui o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso periférico, como a gente viu ali na aula passada, a gente escreveu na aula passada, ele é dividido em nervos raquidianos, ó, nervos raquidianos, e os nervos cranianos, tá bom? Ah, eu preciso saber como é o nome de cada nervo ali, né? Que tem um nervo trigêmeo, tem um nervo vago, tem um nervo glossofaríngeo, né? Não, não cai isso, tá? O que tu precisa saber, gente? Que o sistema nervoso periférico, ele está dividido em dois tipos, que é o que a gente anotou na aula passada, tá? Nervos cranianos, olha só, por que o nome é nervos cranianos? Eles partem do encéfalo, né?
Ai, tranquilo, que legal. Partem do encéfalo para várias partes do corpo, tá? Então, esses são os nervos cranianos. Os nervos raquidianos estão ligados à medula raquidiana, tá? Bom, aqui nos nervos raquidianos, aí sim a gente tem que fazer uma distinção entre eles. E aí a gente vai lá pro nosso, para nossa lousa de tom. Ó. Então, nervos raquidianos, vamos botar aqui, ó. Nervos raquidianos, tá? A gente vai dividir eles da seguinte maneira, ó. Tem o nervo aferente e o nervo eferente. Tá, calma, calma. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só. Tá, aqui não tem nada, mas aqui tem. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Ó, tá aqui o nervo aferente e aqui o nervo eferente. O nervo aferente, ele é também chamado de nervo sensorial. O nervo eferente é o nervo motor, porque ele está ligado na placa motora, tá? É que nem todo nervo eferente vai ser um nervo motor, ele pode estar ligado a um órgão também, tá? Então, o nervo sensorial é aquele que recebe uma informação. O nervo motor, o eferente, é aquele que envia uma informação, tá? Então, olha só. O aferente, ele recebe informação. E o eferente, ele envia a informação, tá? Ó, vamos botar aqui, ó, informação. Legal, tá bom. Então, essa distinção a gente tem que fazer ali nos nervos raquidianos. Então, tem um nervo que está recebendo informação e tem um nervo que está enviando informação. Tá bom, gente? Bom, a medula raquidiana, tá? Que faz parte do sistema nervoso central. Lembra que a gente falou na aula passada? Medula raquidiana. Ó, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula raquidiana. A medula raquidiana, tá? Ela, na verdade, vai ser a ligação entre o corpo e o encéfalo. Tá? Então, olha aqui, gente. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó. Tem uma propriedade da medula raquidiana que é importante, tá? A gente saber que ela existe. Tá bom? O que acontece aqui? Ó? Existe uma coisa chamada ato reflexo. O ato reflexo, ele depende do arco reflexo. O que é o arco reflexo? É isso aqui, ó. Gente, o que acontece? Todas as informações, tá, que chegam na tua medula raquidiana, elas vão para o encéfalo para serem processadas. Tá? E do encéfalo voltam para que a medula raquidiana distribua essas informações. Tranquilo? Então tem essa ligação da medula com o encéfalo. Beleza. Só que no ato reflexo, o que acontece? Olha aqui, ó. O reflexo é iniciado artificialmente tocando-se no tendão conectado ao músculo quadríceps. Já fizeram esse testezinho aqui no médico, com o martelinho ali no joelho? Exatamente, Bianca. Tá? Ela é raquidiana porque é um setor, né? Essa anestesia, ela pega um setor da medula raquidiana, tá?
que aí acaba deixando toda uma parte do corpo, né, anestesiada. É exatamente isso a raquidiana. É por isso o nome. Tá. Os sensores detectam um estiramento repentino no quadríceps e neurônios sensoriais transmitem a informação para a medula espinhal. Ó. Tá bom? Numa situação normal, essa informação iria para o encéfalo. Mas isso não é uma situação normal, uma situação que o teu organismo entende como uma situação de perigo. Aí o que acontece? Ó, em resposta aos sinais dos neurônios sensoriais, neurônios motores conduzem os sinais para o quadríceps, que se contrai e estende a perna para frente. Né? Já fizeram esse testezinho? Ou nem se lembram, né? Porque a gente faz isso quando é bem jovem. Interneurônios na medula espinhal também recebem os sinais dos neurônios sensoriais. Os neurônios motores que conduzem os músculos isquiotibiais são inibidos pelos neuromotores. Essa inibição impede a contração lá, que resiste à ação do quadríceps. Tá? Beleza. Então, o que aconteceu aqui, gente? Olha só, é um circuito de movimento. Tá? Só que esse circuito de movimento, a informação, ela foi da medula direto para o músculo. Tá, gente? Isso é o que a gente chama de ato reflexo. Entendeu o negócio? Foi para todo mundo, gente? Olha só. Tá, tudo bem. Aqui é um mecanismo que o médico usa para testar o teu reflexo, para ver se está tudo certo ali. Porque, gente, esse ato reflexo, ele é muito importante para nós, né? Esse ato reflexo que faz com que a gente toque numa coisa muito quente e imediatamente tire a mão. Ou em alguma coisa pontiaguda e imediatamente tire a mão, ou o pé, enfim, né? Tá? Para que tu não te machuque. Então, quando tem uma situação de perigo, a medula raquidiana toma a decisão de movimentar a musculatura. Toma decisão não, né? Mas o caminho, ele fica modificado. Tá? É um momento em que a medula raquidiana comanda o músculo. Porque quem comanda o teu músculo é o teu encéfalo, teu cérebro, mais especificamente. Isso mesmo, Thaís, medula raquidiana ou medula espinhal. Tá? É a que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Por isso que ela é medula espinhal. Foi, gente? Dúvida até aqui? Tranquilidade? Vamos lá, então. Ó. E aí nós temos o sistema nervoso autônomo, tá, gente? O sistema nervoso autônomo, a gente vai dividir ele em simpático e parasimpático. Ó, simpático e parasimpático, tá? O sistema simpático, ele é adrenérgico, enquanto que o sistema parasimpático, ele é colinérgico. O que significa isso? O sistema nervoso simpático, ele reage ao neurotransmissor adrenalina. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático, ele reage ao neurotransmissor acetilcolina. Tá? Então, aqui é o acetilcolina, ó, e aqui é a adrenalina que manda nessas ações. Por que o sistema nervoso é autônomo? Porque são ações que nós não temos controle, tá? São ações autônomas no nosso organismo. Movimentos peristálticos, abertura e fechamento da pupila, tá? A gente não tem esse comando, tá? Bom, gente, na maioria das situações, o que acontece? O sistema nervoso simpático e parasimpático são antagônicos. Tá? Então, se um fecha, o outro abre, se um acelera, o outro desacelera, se um contrai, o outro relaxa. Tá, gente? Eles são antagônicos, tá bom? Olha aqui, ó, contração da pupila, parasimpático. A dilatação da pupila é o simpático. Tá, gente? Então, assim vai. Ó,
aumento dos batimentos cardíacos, simpático, diminuição dos batimentos cardíacos, o parasimpático. Eles são antagônicos. Só tem uma situação na qual eles não são antagônicos, né? Ou uma parte do corpo que eles não são antagônicos, que é na ereção e na ejaculação. Tá? Então, o simpático promove a ejaculação, enquanto que o parasimpático promove a ereção. Nesse caso, eles não são antagônicos, mas, na maioria das ações, eles têm ação antagônica. Tá bom, gente? Então, tá aí o sistema nervoso. Dúvidas? E agora a gente vai para o sistema endócrino. Olha só. O sistema endócrino é o sistema que vai produzir hormônios. Tá bom, gente? Então, deixa eu pôr para cá. Olha aqui, ó. Sistema endócrino. Bom, gente, esse sistema aqui, então, é o sistema responsável. Ó, aqui nós vamos encontrar as glândulas endócrinas. Ele é composto pelas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas produzem hormônios. Então, aqui, ó, produção de hormônios. Tá, gente? Então, nós estamos falando aqui das partes do nosso corpo, de estruturas de glândulas, tá? Que vão produzir substâncias que vão produzir ações no nosso organismo, tá? Bom, a primeira da qual nós vamos falar é a hipófise. Ó, então, aqui está a glândula hipófise, tá, gente? A glândula hipófise, a gente vai dividir ela em hipófise anterior e hipófise posterior, tá? Essa hipófise posterior é a neurohipófise. A hipófise anterior é a adenohipófise. Então, tem a adenohipófise e a neurohipófise, tá? Pode ver que a neurohipófise, olha só onde é que ela está ligada. Ela está ligada diretamente ao hipotálamo, tá, gente? Lembra lá que a gente falou do diencéfalo, que a gente falou do tálamo e do hipotálamo na aula passada? Então tá aqui, ó. A neurohipófise está ligada diretamente a essa estrutura aqui que é o hipotálamo, tá bom? Bom, hormônios produzidos pela neurohipófise. Olha só, gente. A gente tem o ADH e a ocitocina. Tá bom? O ADH também conhecido como vasopressina. Então, vamos ali para o nosso... Deixa eu botar aqui. Nós vamos falar, então, da neurohipófise. A neurohipófise, ela vai produzir o ADH, que é a sigla em inglês para hormônio antidiurético, que é conhecido também como vasopressina. A gente já falou desse hormônio, lembra o que ele faz? Ele é responsável pela reabsorção de água, tá, gente? Ele é responsável pela reabsorção de água lá nos néfrons, né? Lá no nosso sistema excretor. Lembra? Na aula passada a gente falou sobre isso. Ou na retrasada, acho que foi na aula passada mesmo. Então, gente, o que acontece aqui, ó?
a vasopressina, tá? Quando tu tem uma quantidade pequena de água no corpo, tá? Diminuiu a quantidade de água no teu corpo, tu libera uma grande quantidade de vasopressina e reabsorve bastante água. Quando tem bastante água no corpo, para de produzir a vasopressina e elimina a água. Lembra? Lembra que o álcool inibe a vasopressina, o café, a cafeína, né, também inibe a vasopressina. Bom, tem outro hormônio produzido aqui, ó, na neurohipófise, que é a ocitocina. Gente, o que a ocitocina faz? Ela é responsável pela contração do útero, e o que mais? Também pela liberação do leite. Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Liberação do leite, não é produção do leite, tá? É outro hormônio que produz leite. Esse aqui libera, esse contrai as glândulas mamárias para que o leite seja liberado, tá bom? E também contração do útero. Então chega um momento, tá, que o feto, a criança está pesando no colo do útero e aí a tua neurohipófise ela começa então a liberar a ocitocina. A ocitocina então vai ser responsável pela contração do útero para expulsar aquele fofucho que está ali, né, querendo nascer, tá? Quer nascer porque ele não vê as notícias, né? Se ele tivesse acesso à notícia, ele não ia querer nascer, ficar ali dentro, tá? Mas olha só, gente, então o que acontece aqui, ó? Hormônios produzidos pela neurohipófise são dois, vasopressina e ocitocina. Vasopressina, reabsorção de água, a ocitocina, contração do útero e das glândulas mamárias para liberação de leite, beleza? E aí tem a adenohipófise. Bom, gente, a adenohipófise, ela libera vários hormônios que a gente vai ver ali depois, mas os importantes para nós aqui, gente, ó, prolactina. O que a prolactina faz? Essa sim, ó, produção de leite, tá? Produção de leite. Tranquilo? Que mais? Ó, o hormônio de crescimento, o hormônio somatotrófico. Ele é responsável pelo quê? Pelo crescimento. Tá bom, agora a gente tem que falar sobre isso, tá? Hormônio de crescimento, conhecido também como GH, né? Que é a sigla em inglês para hormônio de crescimento, tá? Mas o GH, assim como a gente usa a sigla aqui do ADH, né? Que é a sigla em inglês para hormônio antidiurético, tá? Também a gente usa para o hormônio de crescimento a sigla em inglês que é GH, tá bom? Bom, gente, olha só. Quando a gente fala em crescimento, tá? Óbvio que ninguém vai te perguntar se o hormônio de crescimento ele é responsável pelo... claro que não, né? Tá? Agora, o que os caras querem? Que tu pense no que esse hormônio está fazendo. Bom, hormônio de crescimento, ele estimula a multiplicação celular? Óbvio. Claro que sim. Ele estimula a captação de cálcio para os ossos? Claro que sim, teu osso está crescendo. O osso é feito principalmente de cálcio. Então, olha só, gente. Vamos lá, vamos organizar nossas ideias. Se os caras te perguntarem se o hormônio somatotrófico ele aumenta a multiplicação celular, claro que sim.
Se ele te perguntar se aumenta a absorção de cálcio, se ele estimula a absorção de cálcio, se ele estimula a deposição de cálcio lá nos ossos, claro que sim, teu osso está crescendo, tá bom? Até aqui é tranquilo, eu tenho certeza que tu vai ir bem tranquilo até aqui. Agora é que tem um probleminha que pode aparecer para a gente lá, na prova, tá, gente? Que é o seguinte, tá, para tu crescer tu precisa de energia, não é verdade? Precisa de energia, tá bom. Então tu vai pensar assim, então o hormônio de crescimento, ele estimula a queima da molécula de açúcar, porque a gente tira a energia do açúcar, né? Não, é o contrário, tá, gente? Ele inibe a glicólise. Ele inibe a liberação de glicose pelo teu organismo, tá? Tu tem lá um polissacarídeo chamado glicogênio, que quando tu precisa de glicose, tu quebra o glicogênio. O hormônio somatotrófico não deixa tu fazer isso. Tá, gente? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Precisa de energia para crescer? Precisa. Essa energia é retirada principalmente, preferencialmente do açúcar? Não. Ela é retirada preferencialmente do lipídio. Então, o que o somatotrófico faz? Olha aqui, ó. Quando ele está fazendo o crescimento, o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Ele estimula a oxidação de lipídios. E inibe a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio. Tá, gente? Então, isso tu não pode esquecer. Isso aqui que os caras não podem te pegar. Porque tu vai no raciocínio, pois é, o cara precisa de energia a gente tira de açúcar, então tá. Mas não é bem assim nesse caso, tá? Vocês nunca notaram que quando principalmente com meninos isso acontece, principalmente com o sexo masculino, tá, gente? O que acontece? Chega lá na puberdade, o menino dá uma espichada. Ele até é meio gordinho, mas ele acaba ficando magro. Por quê? Porque ele está liberando uma grande quantidade de hormônio de crescimento e ele está estimulando a queima de lipídios. Tá? Por isso que ele acaba dando aquela espichada e emagrecendo. Vocês já notaram isso? Não. Acho que o que eu estou falando é uma loucura. Tá bom. Tá. Gente, muito bem. Então tá tranquilo aqui sobre... claro que tem outros hormônios, né? Ó, a Rochelle já se ligou nisso aí. Ó, por exemplo, a hipófise, gente, ela manda em quase todas as outras glândulas, tá? Ela também produz hormônios para estimular as outras glândulas. Como adrenocorticotrofina, que vai fazer com que essa glândula aqui, ó, que é a glândula suprarrenal, funcione, né? Ó, hormônio para o funcionamento da tireoide. Tá, beleza. Bom, e aí, gente, olha só. A hipófise, ela também produz esses dois hormônios aqui que a gente vai ver na reprodução, tá? Quando a gente falar lá de reprodução, a gente vai ver esses hormônios aqui. Esses dois hormônios aqui, eles são hormônios responsáveis pela reprodução. É o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? Então, esses dois hormônios aqui, peraí que eu vou ter que interromper aqui, só um pouquinho. Deu. Ó, então, esses dois hormônios aqui, gente, eles estão ligados à reprodução.
Então, eles são responsáveis aí pela produção de gametas, são responsáveis aí pela maturação de gametas, enfim, tá, gente? Então, esses dois hormônios são hormônios aqui produzidos na hipófise. Bom, e aí nós temos a tireoide e a paratireoide, tá, gente? Então, a tireoide, ela vai produzir dois hormônios bem importantes, tá? Deixa eu sair aqui, a gente já... Vamos para a nossa lousa. Então, vamos falar aqui da tireoide. Tireoide. E esse hormônio, a tireoide, desculpa, essa glândula tireoide, ela produz dois hormônios, tá? A tiroxina e a triiodotironina. Olha aqui, ó. Triiodotironina. E a tiroxina. Vocês nunca notaram lá no hemograma que vocês fazem, né? Aquele hemograma de rotina, que tem os hormônios T3 e os hormônios T4? Ó, são esses aqui, tá, gente? Então, esses hormônios aqui, eles são responsáveis, tanto um quanto o outro, são responsáveis pelo metabolismo. O que é o teu metabolismo? São as reações de catabolismo e anabolismo, né? Construção de... Deixa eu silenciar esse negócio aqui. Então, é construção de moléculas, degradação de moléculas, tá, gente? Quando o metabolismo da pessoa está muito acelerado, a pressão sanguínea aumenta e a temperatura do corpo aumenta, tá? Quando o metabolismo está desacelerado, quando o metabolismo está muito devagar, a pressão sanguínea diminui e a temperatura do corpo também diminui, tá? Esses hormônios regulam o teu metabolismo. Ah, eu tenho pressão baixa, então eu tenho problema de metabolismo? Não necessariamente. A tua pressão pode ser assim, tá? Agora, se tu sempre teve a pressão numa determinada... tu teve uma determinada pressão sanguínea e ela baixa muito ou ela aumenta muito, aí sim pode ser problema aqui na tireoide, tá, gente? É natural as pessoas terem metabolismo diferente, né? Tem pessoas que naturalmente têm um metabolismo um pouco mais acelerado, né? São pessoas que não conseguem acumular muita gordura, assim, gastam muita energia, né? Tem no seu metabolismo um gasto de energia. São pessoas que podem comer muito e não engordam, né? São aquelas pessoas que nós odiamos do fundo do nosso coração, né? E tem aquela pessoa que não, né? Que come qualquer coisa, olhou para a comida, já engordou meio quilo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de armazenar gordura. Isso é o metabolismo de cada um, tá, gente? Agora, se a pessoa tiver um problema na tireoide, aí pode mudar o metabolismo dessa pessoa. Ela tinha um metabolismo normal, tranquilo, né? E aí ela começa a ter problemas metabólicos, né? Aumentar muito a pressão, né? A temperatura do corpo aumenta muito, ou o contrário, diminuir muito a pressão, a temperatura do corpo fica muito baixa, né? Isso, obviamente, vai acarretar problemas, porque ela está com problema na tireoide, tá, gente? Então, a tireoide é que é responsável pelo metabolismo. Bom, olha só o nome do hormônio, triiodotironina. O que será que precisa para fabricar esse hormônio? Iodo, né, gente? Tá? Então, a falta de iodo também pode causar problema aqui nessa... Pode causar problema nas pessoas. Agora eu estou pensando, eu queria mostrar uma foto para vocês, mas eu não tenho. Deixa eu procurar aqui na internet.
que eu quero mostrar uma foto para vocês. Do que eu vou falar. Vou falar do bócio agora, tá, gente? Ó, aqui tem algumas imagens, tá? Então, primeiro, deixa eu ir para cá, ó. Olha só. Então, a falta de iodo, tá, pode provocar uma doença chamada bócio. O que é o bócio? O bócio é a hipertrofia da tireoide. Porque o que acontece? Na falta de iodo, gente, o bócio, ele tenta suprir essa falta, ele quer produzir o hormônio, ele vai funcionando cada vez mais, ele acaba inchando, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tem algumas fotinhos do bócio, tá? Ó. A tireoide, ela tá nessa região aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a tireoide está nessa região aqui, tá bom? E aí, quando ela incha, quando tem uma hipertrofia da tireoide, ó, pode ocasionar esse problema aqui, que é o bócio. Tá? Tranquilo, gente? Então, o bócio é uma hipertrofia da tireoide. Por que ele acontece? Por falta, principalmente por falta de iodo. Tá? A falta de iodo vai causar aí o bócio. Pode ser que vocês encontrem com o nome de bócio endêmico, né? Eu nem sei se eu coloquei isso no livro para vocês. Mas é bócio endêmico, gente. O que é uma coisa endêmica? Alguém pode me dizer o que é uma coisa endêmica? Ó, vamos ver aqui. Olha só. Quando se fala em hipertiroidismo e hipotiroidismo, geralmente está se falando da função. Hipertiroidismo está produzindo muito hormônio. Hipotiroidismo está produzindo pouco hormônio. Tá bom? Aí não é o bócio. O bócio é uma hipertrofia. São coisas diferentes. Entendeu, Bianca? Ó, quando a gente fala, geralmente, tem literaturas que são diferentes, mas geralmente, quando está falando em hipertiroidismo, a tiroide está produzindo muito hormônio, e aí a pessoa fica com o metabolismo acelerado. Hipotiroidismo, a pessoa está produzindo pouco hormônio, pouco desses hormônios aqui, ó, o T3 e o T4. Aí a pessoa fica com metabolismo baixo, tá? Mas o bócio é uma hipertrofia da glândula. Pode pegar. Muito bem. Tá. Ainda sobre a tireoide. Isabel, não sei se tu sabe, mas tu está com o teu microfone aberto. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Ainda estamos falando da tireoide, tá? Que é essa glândula aqui. Ela também produz um hormônio chamado calcitonina, tá, gente? O que a calcitonina faz? A calcitonina, ela promove a deposição de cálcio nos ossos. Olha só. A calcitonina estimula a deposição de cálcio nos ossos. Então, se aumenta a quantidade de cálcio no sangue, esse hormônio aqui, a calcitonina, vai fazer com que o cálcio saia do sangue e fique armazenado nos ossos. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Bom, aí tem um outro hormônio, uma outra glândula, que é a paratireoide. Tá? Gente, a paratireoide é uma glândula
tá? Responsável pela produção do paratormônio. Ela é paratireoide porque ela está incrustada na tireoide. Olha aqui, ó. Estão vendo esses botões aqui? Então, ela está incrustada na tireoide, por isso que a gente chama de paratireoide, tá? O que, que ela faz? Ela produz um hormônio chamado paratormônio, tá, gente? Vamos botar aqui, ó, paratireoide. Ó, produz paratormônio. Muito bem. Bom, o que, que o paratormônio faz? O paratormônio, gente, ele é antagônico à calcitonina. Ó, o paratormônio ele retira cálcio dos ossos, estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Tá bom? Estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Gente, então quando a quantidade de cálcio baixa, quando a quantidade de cálcio baixa na tua corrente sanguínea, tu começa a liberar esse hormônio aqui, o paratormônio, essa glândula aqui, a paratireoide, começa a liberar esse hormônio, o paratormônio, tá? E o paratormônio retira cálcio dos ossos. Gente, agora vamos lá. Como é que tu acha que isso acontece? Como que ele retira cálcio dos ossos? Tu te lembra que quando a gente falou em tecido ósseo, a gente falou de uma célula, que é o osteoclasto. Lembra do osteoclasto? O osteoclasto é aquela célula que vai destruir o tecido ósseo, vai degradar o tecido ósseo. Então, o paratormônio, ele estimula esses osteoclastos a retirarem o cálcio do tecido ósseo. E aí esse cálcio vai ser liberado na corrente sanguínea. Tá, gente? Então, olha só. Calcitonina, deposição de cálcio nos ossos, paratormônio, retirada de cálcio dos ossos. Eles têm funções antagônicas. Calcitonina produzido pela tireoide e o paratormônio produzido pela paratireoide. Tá bom, gente? Próxima glândula é o pâncreas, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro vamos falar lá do pâncreas, depois a gente volta para cá. Ó. Gente, o pâncreas, mais especificamente numa região do pâncreas, que são as ilhotas pancreáticas. Ilhotas pancreáticas, tá? As ilhotas pancreáticas são células que estão no córtex do pâncreas, tá, gente? Então, na parte superficial, ó. Vou botar aqui, ó. Córtex do pâncreas. Córtex do pâncreas. Gente, olha só. Aqui a gente vai encontrar nas ilhotas pancreáticas células específicas, tá? Ó, tem as células alfa e as células beta. Tem dois tipos de células aqui. Então, tem as células alfa e as células beta. As células alfa são responsáveis pela produção de um hormônio chamado glucagon. Ó.
produção de glucagon. E as células beta são responsáveis pela produção de insulina. Pela produção de insulina. Tranquilo? Então, esses dois hormônios estão relacionados com a nossa captação de açúcar, com o nosso metabolismo de açúcar, tá, gente? Também. Olha aqui, ó. Esse hormônio aqui, vou botar com uma outra corzinha aqui, ó. A insulina. O que a insulina faz? A insulina, ela é responsável por fazer com que o sangue, com que o açúcar que está, a glicose que está no sangue, entre na célula, tá? Promover a difusão do açúcar para a célula. Então, vamos lá. O que ela faz? Ela promove a difusão de açúcar. Vamos botar glicose, né? De glicose para as células. O que a gente faz com açúcar dentro da célula, gente? A gente produz energia, assim que a gente está vivo, tá? Está produzindo energia. Se tu não produz insulina, o que vai acontecer? O açúcar não entra na célula. Ele vai acumular na tua corrente sanguínea e pode te matar, tá? Então, a insulina é que vai fazer com que o açúcar que está na tua corrente sanguínea entre lá na tua célula, tá bom? Quando o açúcar entra na tua célula, principalmente nas células do fígado, esse açúcar que tu não vai utilizar, essa glicose que tu não vai utilizar naquele momento, ela vai ficar armazenada na forma de glicogênio, tá bom? Então, olha a situação. Tu tá comendo, tá? Sentou lá para tomar o teu café da manhã, tá lá, né? Salmão defumado, Volvo clicou, coisas comuns do café da manhã da pessoa, né? Enfim. Presunto, obviamente, parma, né? Não pode faltar. Essas coisas do dia a dia da pessoa, né? Tu tá comendo esses negócios e aí tu digeriu isso aí e o açúcar, a glicose foi pro teu sangue. A gente chama isso de aumento da glicemia. Aumenta a concentração de glicose no sangue. O aumento da glicemia faz com que as tuas células betas liberem insulina na corrente sanguínea. E aí a insulina vai fazer com que a glicose entre nas células. Beleza. Uma parte dessa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio, outra parte tu vai utilizar. Tudo de bom. Quando tu tá no teu intervalo, entre refeições, como é que tu vai aumentar a tua glicemia se tu não tá comendo nada? Então, o que teu organismo faz? Ele quebra o glicogênio e libera a glicose na corrente sanguínea, tá? Para isso tem esse hormônio aqui, que é o glucagon. Então, o que o glucagon vai fazer? Ele é responsável pela glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio. Ó. Quebra
do glicogênio. Tranquilo? Quem promove a quebra do glicogênio é o glucagon. Aí olha só o nosso esqueminha aqui. Ó, o alimento, ó, aumenta a taxa alta de glicose, estimula as células beta, elas produzem insulina. A insulina faz com que a glicose seja absorvida pelo fígado e armazenada na forma de glicogênio. Taxa baixa de glicose, o que acontece? Estimula as células alfa, produção de glucagon, quebra de glicogênio e liberação da glicose pelo fígado. Tá? Então, esse é o ciclo. Então, esses dois hormônios aqui, eles vão agir conjuntamente para que a gente possa ter energia, para que a gente possa produzir energia. Bom? Bom, gente, tem um tipo de doença que a gente chama de diabetes, tá? Tem dois tipos. Tem a diabetes do tipo 1, diabetes mellitus, e a diabetes do tipo 2, que é a diabetes insípida, tá? Então, deixa eu te mostrar como é que é esse negócio da diabetes. Olha aqui, ó. Aqui está a célula, aqui está um núcleo da célula. Beleza, nós temos aqui então uma célula. Tá. Gente, olha só o que vai acontecer aqui. Aqui fora, ó, tem glicose. Uma concentração maior. A glicose ela tem que entrar na célula. Mas a glicose não consegue entrar na célula por quê? Porque ela não é permeável à membrana lipídica. A glicose não é. A glicose tem afinidade com água, não tem afinidade com lipídio. Tá bom? Então, o que acontece? Ó, aqui tem uma proteína, que é uma proteína receptora de insulina. Então, o que vai acontecer aqui, ó, gente? A insulina, ó, quando tem muito açúcar no sangue, a insulina ela vai sinalizar, ó, a insulina vai sinalizar para que uma proteína da membrana, vamos fazer aqui a proteína da membrana, ó, para que uma proteína da membrana carregadora de glicose permita a entrada da glicose. Ó, então aí a glicose, opa, aí a glicose ela vai entrar por essa proteína, tá? Ó, proteína carreadora. Ou seja, a proteína que transporta a glicose para dentro da célula, tá? Mas ela é ativada pela insulina. Se não tem insulina, gente, se a pessoa não produz insulina, ela vai ter uma doença chamada diabetes do tipo 1. Ó, diabetes tipo 1, tá? Nessa aqui, ó, a pessoa não produz insulina. Não produz insulina, tá? Ela é dependente de insulina. Não produz insulina. Na diabetes do tipo 2, que é a diabetes
insípida, a pessoa produz insulina. Ela não é dependente de insulina. Tá, mas se ela produz insulina, qual é o problema com ela? Por que ela está tendo os sintomas de diabetes? Porque o problema está nessa proteína aqui. Tá, gente? O problema é na proteína receptora de insulina. Tá? O que aconteceu? A pessoa tem uma alimentação desregrada e não faz atividade física, aí pode chegar um momento em que essa proteína não funcione mais e aí a pessoa vai ter os mesmos sintomas da diabetes. Tá? Vai ter sede, vai ter cansaço rapidamente, porque não está conseguindo produzir energia, emagrecimento rápido, né? Corpos cetônicos na corrente sanguínea, em função da oxidação de ácidos graxos, que aí vai dar aquele cheiro cetônico, né? Característico de pessoa que tem diabetes, tá? Então, diabetes do tipo 1, ele é dependente de insulina, diabetes do tipo 2 não é dependente. Toma insulina? Pode tomar, o médico é que vai dizer se ele vai precisar tomar ou não, mas ele não é dependente de insulina. Diabetes do tipo 1, gente, não tem cura, ela é genética, ela é uma doença autoimune. O teu organismo está destruindo as células beta lá das tuas ilhotas pancreáticas, tá? Então não tem cura. Diabetes do tipo 2 tem. Alimentação saudável e exercício cura a diabetes do tipo 2, tá? Tranquilo sobre diabetes? Entendemos a diferença delas? Isso é uma coisa que pode aparecer lá na tua prova. Beleza. Então tá, gente. Ó, ainda falta as suprarrenais para a gente, tá? E aí, depois que a gente terminar aí essa parte de hormônios, né? A gente vai para botânica, tá? A gente vai para as aulas de botânica. Tá bom, gente? Mas por hoje é isso aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, né? Podem me procurar a qualquer hora, todo mundo tem meu WhatsApp aí, tá bom, gente? Beijo grande para todos, valeu, brigadão pela presença de vocês aí. Tchau, tchau, gente.